aqui, mas aprove ao Senhor que eu não viesse, mas aprove também ao Senhor que hoje eu estivesse aqui, e quero dizer que é uma alegria poder adorar ao Deus vivo no meio dos irmãos, tá bom? Abram a palavra do Senhor, por favor, no Evangelho de Deus, capítulo 1, tá ali, eu acho que está ali. Hoje nós vamos considerar os versos 21 a 23. Eu vou fazer uma breve introdução, daqui a pouco nós vamos ler o texto, tá bom? As Escrituras nos dizem que Deus é a fonte de toda a verdade, pois Deus é a verdade. Por isso, o grande Agostinho, um grande homem da história da igreja, afirmava que nós, criaturas, os homens, não poderíamos conhecer nada de verdadeiro relativo a Deus se Deus não tivesse se revelado. Ilustrando essa realidade, Agostinho dizia que, abre aspas, até aqueles que têm visão perfeita, se fossem colocados numa sala cheia de objetos lindos, não poderiam ver nada além de belo que havia na sala se a sala estivesse em total escuridão. Uma das ferramentas para que a palavra de Deus traga luz sobre as maravilhas do ser de Deus são os seus nomes. É por isso que vamos falar sobre isso. Por isso que o nome da mensagem é os nomes do Salvador. Na cultura ocidental, na nossa cultura contemporânea, o nome das pessoas tendem a ter pouco significado. Nós damos nomes aos nossos filhos principalmente pela sonoridade, por nós acharmos bonitos, por serem comuns ou incomuns, ou por sua ligação, muitas vezes, com outros membros da família, ou mesmo outras pessoas que nós admiramos. Porém, no contexto bíblico, os nomes expressavam suas esperanças, sua confiança, seus temores, seus entendimentos ou seus sentimentos. Vou dar um exemplo. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, que significa vida. Por que Adão deu o nome para sua mulher de Eva, que significa vida? O texto de Gênesis 3:20 nos ensina. Porque Eva, vida, seria a mãe de todos os seres humanos. Quanto aos nomes de Deus, então, nas Escrituras, eles não são mero títulos. Mas assim como Eva revelava algo sobre o que a Eva viria a ser, os nomes de Deus narrados na Escritura também revelam verdades a respeito de Deus. Como, por exemplo, Adonai expressa o senhorio de Deus, a soberania de Deus, como um senhor perante os escravos. Quando você lê Josué capítulo 3, verso 11, a palavra do Senhor diz: eis que a arca da aliança do Senhor, e aqui o termo traduzido por Senhor é Adonai, de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Outro exemplo é o famoso, o mais conhecido, o nome próprio de Deus, Yahvé, que nós falamos Yahvé ou Jeová. Esse é o nome de Deus por excelência. É o grande eu sou, significa, revela do caráter de Deus a fidelidade. Em outras palavras, essa expressão quer dizer que eu sou e continuo ser o que sempre fui e sempre serei. Então, quando nós lemos na palavra do Senhor, geralmente é colocado com S maiúsculo, Senhor, está se referindo a este nome de Deus, Yahvé, que significa que ele é fiel, ele vai continuar sendo o que ele sempre foi. Com Jesus não é diferente. Os nomes escolhidos para o Messias revelam muito sobre a segunda pessoa da Trindade, sobre o nosso Salvador. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos nesta noite, quando finalmente vamos ler o texto da palavra do Senhor, que está lá em Mateus capítulo 1, versos 21 a 23, um texto muito conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: ela, Maria, dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus,
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Baixa a sua cabeça, vamos orar, por favor. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Muito obrigado, porque tu revelas nela verdades sobre ti, Pai. Nos revela mais uma vez nesta noite, Senhor, por meio da tua palavra, essas verdades, e que nós possamos sair daqui encorajado por elas, Pai. É o que te pedimos, apesar de mim. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, meus irmãos, para que nós possamos entender melhor essa passagem, é muito importante que nós olhemos um pouco do contexto. O propósito, a razão pela qual... eu estou me afastando aqui, que a luz está ficando bem em cima, aí eu vou ficar um pouquinho torto aqui, vai lá. O propósito pelo qual Mateus escreveu esse evangelho é ensinar, apresentar os eventos da vida terrena de Jesus para provar à sua audiência, aqueles a quem ele destinou este livro, de que Jesus era o Messias prometido de Israel. Mateus, lembrem, escreveu o seu evangelho pensando em judeus. Ele não escreveu, por exemplo, como Lucas, que escreveu pensando nos gentios. Ambos têm a mesma mensagem, mas têm objetivos diferentes ao escrever. Não é à toa, então, que imediatamente anterior à narrativa do nascimento de Jesus, encontramos uma extensa genealogia. Por que no início do Evangelho de Mateus tem uma extensa genealogia? Isso não é sem sentido, não é só para atrapalhar o crente quando quer fazer devocional, não. Essa genealogia é para nos mostrar, assim como era para mostrar para os destinatários originais, que Jesus Cristo é o Messias prometido. Isso fica muito claro, essa intenção fica muito clara lá em Mateus capítulo 1, verso 1. Eu vou aconselhá-los, que os irmãos não estão acostumados comigo. Fiquem sempre com o dedo no texto que nós estamos considerando agora, que eu vou passar por ele, mas aí, volta e meia, a gente vai ler outro texto, tá bom? Então lá, Mateus capítulo 1, verso 1 diz assim: registros da genealogia de Jesus Cristo. E ele coloca, filho de Davi, filho de Abraão. Por que Mateus registra Jesus como filho de Davi e filho de Abraão? Justamente pelo objetivo com o qual escreveu o Evangelho. Note que o judeu, que era o destinatário de Mateus, ele não tinha dúvida nenhuma de que o Messias prometido vinha da raiz de Abraão e da raiz de Davi. Então é por isso que ele começa já no capítulo 1, fazendo essa relação da linhagem de Cristo com Davi e Abraão. Só uma ilustração, parêntese, nem está aqui, é por isso que lá no Evangelho de Lucas começa em Adão. Ele faz a genealogia de Adão a Cristo, porque o objetivo de Lucas é outro, é falar para o gentio, aquele que não é judeu, de onde vem o Messias prometido. Na cabeça do gentio, Davi, Abraão não eram pessoas que eles esperassem algo, então ele precisa ampliar a explicação. Fecha parênteses. Por último, em um contexto mais imediato da passagem que estamos considerando nesta noite, lemos nos versos próximos que se trata de uma mensagem recebida pelo angustiado José por um anjo do Senhor, quando José soube que Maria estava grávida. Nós sabemos, conhecemos essa história. Maria recebeu o anjo que disse que ela teria um filho, que esse filho era do Espírito Santo, se referindo a Jesus Cristo. E aí José, naturalmente, quando soube, a primeira reação foi pensar em terminar com o noivado com Maria. No entanto, esse anjo aparece justamente para José para convencê-lo a não fazer isso, ou para ratificar o que Maria tinha dito, de que aquele que ela esperava no ventre era do Espírito Santo de Deus. Dito tudo isso, vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto desta noite eu intitulei: o nome dele é Jesus. Está lá no verso 21
que eu vou ler novamente, você sempre acompanhe na sua Bíblia, porque vai que eu falo uma tolice, você tem a Bíblia para lhe proteger. Vai que eu falo algo errado, você tem a Bíblia para lhe proteger. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor lá em Mateus 21, que eu vou ler novamente. Ela dará à luz um filho, e você, José, deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós conhecemos essa história, eu acabei de narrar. Quando José soube que Maria estava grávida, sua primeira reação foi anular o noivado. Porém, o anjo do Senhor aparece em um sonho para José, esclarecendo que aquele bebê procedia do Espírito Santo, acalmando assim o coração do homem. No verso 21, o anjo, depois de acalmar José, anuncia uma interessante instrução para José. A ordem de dar ao menino dar o nome ao menino que procedia do Espírito. Para o judeu, era um privilégio nomear filhos. Lembre, José era judeu. Biblicamente, o ato de nomear, de dar nome, é uma ação em que o superior dá nome ao subordinado. Nós vemos lá no livro de Gênesis quem é o vice-regente do Senhor, aquele que comanda a criação, ou deveria comandar a criação como vice-regente do Senhor. São os homens. E é dado a Adão, o primeiro homem, o dever de nomear os animais. Por quê? Para destacar que Adão está acima dos animais. Fecha parênteses. Porém, desde o Antigo Testamento, quando uma criança nascia com propósitos específicos, Deus tirava o privilégio dos pais na escolha do nome, e o próprio Deus nomeava a criança, como foi, por exemplo, com João Batista. Nós conhecemos essa história, está lá em Lucas, capítulo 1, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: mas o anjo lhe disse, não tenham medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. O pai de João Batista ainda ia atribuir o nome, mas quem escolheu o nome foi o Senhor. Por quê? Porque assim como Jesus, João Batista tinha um propósito específico nos planos de Deus. O mesmo aconteceu com José. Observe o que o Senhor diz, aí aqui já é no nosso texto, no verso desse ponto, tá? Ele diz, você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Ou seja, José não possuía autoridade para escolher o nome, porque aquela criança era principalmente o Filho de Deus, então ele, Deus, foi quem nomeou a criança. Por que Deus agiu assim? Por que Deus não deixou José escolher um nome para Jesus? Porque quando Deus nomeou o menino Jesus, revelou verdades sobre o ser de Jesus. E o que ele quis revelar, trazer à luz com esse nome? A nossa palavra, em português, Jesus, é derivada de uma palavra latina que vem de uma palavra grega que é bastante semelhante, Iesus. Esta, por sua vez, ela vem do hebraico Yeshua, que em forma abreviada se lê Yeshua. E o que significa isso? Significa Jeová, Deus é a salvação. Na forma abreviada, então, a ênfase recai sobre o verbo. Em outras palavras, nós sabemos o que esse nome significa, que Jesus é a salvação. A ideia geral de salvação, o que significa ser salvo? Na mente das pessoas de forma em geral, significa ser salvo da morte, de um assalto, de uma destruição, de um terremoto, de uma inundação, de um acidente, etc. No entanto, a salvação, aquela que Jesus é, se refere a um sentido muito mais elevado, pois Jesus não é o salvador dos desastres. Jesus não é o salvador das mazelas deste mundo caído. Isso aí é para espantar o pastor. Jesus é o salvador da pior calamidade que eu e você e os seres humanos podem sofrer. Jesus é o salvador
do juízo de Deus pelo pecado. Esta calamidade, ou seja, o pecado e suas consequências, é o que aguarda todo homem natural. Todo homem natural, nós sabemos disso, ele está separado, ele nasce inclinado para o pecado e está caminhando a passos largos para uma condenação do inferno. Essa é a condição do homem natural. Quando eu me refiro ao homem natural, é homem ou mulher, todo ser humano que nasce. No entanto, existe uma saída para você sair dessa condição para a condição de salvo. E essa saída é justamente Jesus, pois Jesus é aquele, como está aí no nosso texto, acompanhe na sua Bíblia, que salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, a salvação que Jesus vem trazer não é como muitas igrejas infelizmente ensinam, é a salvação das tristezas, dos problemas da vida. Ele ajuda, ele livra muitos deles, nos livra de muitos destes, mas não é esta a razão principal. A razão principal de Jesus ser Jesus, ou seja, ser a salvação, é porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, ele salva das consequências do pecado. Mas note um detalhe aí no seu texto, essa frase que eu acabei de ler. Salvará o seu povo dos seus pecados. Note que Jesus não é o salvador de todos os povos. Jesus não é o salvador de todos os seres humanos, como muitos dizem. Não, Jesus é o salvador de um povo definido, como diz o texto. Salvará o seu povo, o povo de Cristo. Aqueles que ouvem a voz de Cristo e o seguem, ou seja, os cristãos, é destes que Jesus é o Salvador. Como nós vemos em João, capítulo 10, verso 25 a 27, você pode ler depois. Então, aqui nesse primeiro ponto, é claro que há lições para mim e para você nesta noite. Com isso, com o que nós consideramos, aprendemos sobre o ofício especial do Senhor Jesus. Ele é o Salvador e ele nos salva das consequências do pecado. E eu queria alistar 4 dessas consequências, que são as principais consequências das quais Cristo nos salva. Primeiro, Cristo Jesus salva o seu povo da culpa do pecado. Ele lava os cristãos, aquele que depositam fé sincera nele, ele lava pelo seu sangue e põe no próprio coração, ele lava pelo sangue expiatório. O sangue derramado da cruz lava o crente. Os erros que eu e você cometemos, se somos crentes, nós somos purificados por meio da salvação que há em Cristo Jesus. Então, uma consequência que Jesus nos livra é da culpa do pecado. É o que a Bíblia chama de justificação. É uma declaração judicial de que todo aquele que está em Cristo, que todo aquele que deposita confiança em Cristo é diante do Senhor, não virá a ser, é diante do Senhor justo, porque está em Cristo. Aqui eu tenho certeza que os irmãos entendem a lógica. A lógica é uma troca. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o pecado do povo dele, ao qual ele veio salvar, todos os pecados do povo dele, dos crentes de todas as épocas, foram sobre ele. E aí ele pagou o preço do pecado. Por isso os crentes são considerados justos diante de Deus. Do outro lado, a justiça de Cristo vai sobre o povo dele, é uma troca. Por isso o crente é considerado justo. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Porque é a fé que torna o crente justo, e não a prática de atos de justiça, até porque ninguém é perfeito. Todos são pecadores, basta olharmos para dentro de nós mesmos. Então, vimos que, eu falei 4, né? Primeiro, vimos que Cristo nos salva da culpa do pecado. Cristo nos salva do domínio do pecado.
E nos confere, agora sim, lendo corretamente, nos confere o Espírito Santo santificador. O crente, ele não é mais escravo do pecado. O crente não é aquele que não peca. O crente não é aquele que não tem defeito. Mas o crente é aquele que não é mais escravo do pecado. Ele tem, por causa de Cristo, condições de enfrentar o pecado e vencer. Isso aqui não há exceção. Eu tenho pecados, mas eu e você temos que olhar para a nossa vida para trás, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e enxergar como Deus, como Jesus, como o Espírito Santo tem me capacitado a vencer os meus pecados. O crente, ele tem que estar sempre em constante evolução, meu irmão, minha irmã. Por quê, pastor? O crente sempre tem que estar em constante evolução. O crente sempre tem que mudar. Essa é uma palavra para mim e para você. Pastor, mas o senhor nem me conhece, o senhor está dizendo que eu tenho que mudar? Estou. Sabe por quê? Porque eu tenho que mudar. Por que eu tenho que mudar e você tem que mudar? Porque na Bíblia, o modelo, o padrão é Jesus Cristo. Então, nós temos que caminhar como Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos que caminhar para ser imitador de Paulo, que já é muito difícil, e de Cristo, que é impossível. Então, até nós chegarmos ao padrão de Cristo, nós temos que mudar em algum aspecto. Quem chegou, levanta a mão. Ninguém. E esse desejo, essa força, essa capacitação para vencer o pecado no tempo presente, nós recebemos pela salvação do domínio do pecado que há em Cristo Jesus. É por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos, abra a palavra do Senhor lá em Romanos, fique com o dedo aí no Mateus e vamos lá em Romanos. Romanos capítulo 6, verso 1 a 2 vai dizer o seguinte. Romanos capítulo 6, verso 1 a 2. Se você entender essa salvação do domínio do pecado, você vai entender o que Paulo estava querendo dizer aqui. Paulo estava falando que, ele disse no final do capítulo 5, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí, essa divisão de capítulos, ela às vezes é um pouco infeliz. Paulo não escreveu em capítulos, ele escreveu uma carta inteira. Então, isso aqui é coisa de editor posterior. Então, às vezes, você não entende pela divisão de capítulos que o 1 do 6, para você entender melhor, você tem que ler o final do 5. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, Paulo imagina um interlocutor, alguém conversando com ele. Paulo usava muito essa forma de escrever. Ele imagina alguém fazendo pergunta para ele e ele vai e responde. É o que ele faz aí em Romanos 6, 1, 2. E imaginando esse interlocutor que pergunta para Paulo o seguinte: que diremos então, Paulo? Se onde abundou o pecado superabundou a graça, continuaremos pecando para que a graça aumente ou superabunde mais e mais. Essa é a lógica do interlocutor imaginário. E aí Paulo responde no verso 2: de maneira nenhuma, de jeito nenhum, nós, os que morremos para o pecado, os que morremos para o domínio do pecado, os que não são mais escravos do pecado, como podemos continuar vivendo nele? Essa salvação também vem por meio de Jesus, que é a salvação. E Jesus nos salvará também no futuro da presença do pecado, quando ele nos tirar deste mundo para descansar com ele, ou no céu, se nós morrermos antes dele voltar, ou no final de todas as coisas, no novo céu e a nova terra. E lá não há mais pecado. A palavra do Senhor diz que neste lugar, no lugar definitivo dos crentes, é onde habita a justiça. 2 Pedro, capítulo 3, 13. E, finalmente, Jesus nos salva das sequelas, nos salvará das sequelas do pecado, ao nos proporcionar um glorioso corpo ressurreto no último dia. Nos salvará de todo sofrimento, toda dor, toda mazela física. É o que nós conhecemos pela Escritura como glorificação, quando os crentes serão glorificados. Assim,
diante dessa salvação de Cristo Jesus, tudo isso revelado em apenas um nome. O povo de Cristo é bendito e santo, separado. Eles são salvos do pecado para todo sempre, desde já, salvos da escravidão do pecado. São purificados da culpa mediante o sangue de Cristo. E têm condições de viver em vida nova. Agora, considerando que Cristo é o nosso Salvador desde o tempo presente, eu e você precisamos olhar para a nossa vida com zelo. Aquele que anda apegado confortavelmente ao pecado deve avaliar a própria vida. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os queridos. Meu irmão, eu já disse aqui que o crente peca. João vai dizer lá em 1 João que aquele que diz que não tem pecado mente e não fala a verdade. Então, eu e você pecamos, nós sabemos disso. Tá, pastor, se o crente peca, o não crente peca, qual é a diferença? Qual é o distintivo? Do que Cristo nos salvou quando nós não somos mais escravos do pecado? Cristo nos deu, a diferença é que o crente, ele é aquele que, mesmo sendo pecador, ele tem condições, ele quer, ele tem um desejo e é capaz de lutar contra o pecado. Isso você sabe por experiência própria. Se você conhece algum descrente, você sabe que, às vezes, ele se orgulha do próprio pecado. Ele diz, Agostinho, aquele que eu citei no início, ele tem uma frase interessante. Ele diz que o ser humano é o mais desgraçado dos seres. O ser humano ímpio, né? Por quê? Porque é aquele que ri da própria desgraça. Ele ri quando ele trai a mulher. Não na frente da mulher, né? Mas com os amigos. O jovem ri, o jovem rapaz, ele ri quando ele se relaciona com mais mulheres possíveis. Ele ri quando ele sonega imposto. Ele ri quando dá um jeitinho brasileiro de conseguir alguma vantagem devida. Só que, por que Agostinho diz que ri quando você consegue pecar é rir da própria desgraça? Porque isso traz condenação. Nós sabemos disso. Mas o crente é diferente. Ele pode cair nesses pecados, mas o desejo sincero do coração transformado é não fazer, é mudar, é ser diferente. E ele luta, ele cai, levanta, continua lutando. Então, o maior distintivo, se não é o maior, pelo menos é um dos maiores distintivos do crente para o não crente, é que o crente luta contra o pecado. Agora, se você afirma, se eu afirmo que sou crente, mas ando apegado confortavelmente ao pecado, cuidado. Um sinal de alerta deve acender na nossa mente. Jesus, note bem o que eu vou dizer, Jesus não é o Salvador de quem ele não é o Senhor. Vou repetir. Jesus não é o Salvador de quem ele não é o Senhor. E muito cuidado, é um perigo. Lá na minha igreja é um perigo. Eu tenho certeza que aqui não é, mas lá na minha igreja é um perigo. Muito cuidado com aqueles pecados que você pode estar apegada confortavelmente, que são pecados, entre aspas, bem entre aspas, inofensíveis, ou você acredita que sejam inofensíveis, como uma fofoca, um conversar maledicente no trabalho, uma piada imoral que você costuma fazer e rir quando fazem. Uma corrupção de não declarar imposto de renda, uma coisa que todo mundo faz. O governo vai roubar mesmo, não é isso? Cuidado, meus irmãos. Nós crentes podemos cair em qualquer pecado, mas o Espírito Santo deve nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e nós devemos lutar contra todos, ainda que caiamos e etc. Segundo ponto. Olha, não tem relógio aqui, eu meto ficha, vamos embora. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de vocês. Vamos lá. Segundo ponto. O nome dele é Emanuel. Está lá nos versos 22 a 23 de Mateus capítulo 1. Vou ler. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco.
Essa é a primeira de uma longa série de profecias a que Mateus faz referência a fim de mostrar que Jesus, lembre, esse é o objetivo dele, a fim de mostrar que Jesus realmente é o Messias que é há muito esperado. Isso para conduzir seus leitores, os judeus, a abraçar a fé em Jesus, uma fé viva em Jesus Cristo como o Messias prometido. E essa fórmula introdutória em outros momentos aparece. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Deixa claro que Mateus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, destaca que quaisquer que tenham sido os cumprimentos antecipados das profecias do Antigo Testamento, ela alcança a sua consumação completa em Jesus Cristo. Então, o que ele está querendo dizer? Que o texto que nós lemos, que é do Antigo Testamento, e às vezes as profecias do Antigo Testamento têm cumprimentos múltiplos, o último cumprimento, o mais importante, está em Cristo Jesus. Então, o que ele vai dizer na sequência se refere, ele está dizendo para o judeu que conhecia muito bem o Antigo Testamento, aquilo se refere ao Senhor Jesus, é isso que ele quer dizer. Então, no verso 23, o anjo relaciona a profecia recebida pela boca do profeta Isaías, em Isaías 7,14. E diz: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel. Isso foi feito para ratificar a José, para confirmar, para convencer José de que a gravidez de Maria não era fruto de um adultério ou uma relação sexual no tempo que eles estavam noivos, mas que era operado pelo Espírito Santo de Deus, e revelar que este menino concebido no ventre da virgem é o próprio Deus. É essa verdade que é revelada no segundo nome, ou a segunda designação que é dada a Cristo. Vimos a primeira, Jesus. Então, por que Jesus? Porque ele salva, ele é o Salvador. E a segunda é Emanuel. Por que Emanuel? É o que está aí no texto, acompanha na tua Bíblia, que significa Deus conosco. Devemos cuidar, eu e você, todo crente, para que seja bem claras essas noções em nossas mentes. Nós precisamos conhecer a natureza e a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse ponto se reveste de capital importância. O crente deve saber que Jesus Cristo é o Salvador dos pecados e deve saber que Jesus Cristo é Deus. João escreveu uma carta, basicamente trabalhando, cujo ponto principal era esse, 1 João. Então, com isso, aprendemos sobre o nosso Senhor Jesus, é revelado sobre o nosso Senhor Jesus, que ele é tão perfeito Deus quanto perfeito homem, ou tão perfeito homem como tão perfeito Deus. Se perdermos de vista estas verdades, poderemos cair vítimas de terríveis heresias, como aconteceu em toda a história da igreja. Os grandes problemas da igreja até o 3º século, meu irmão e minha irmã, foram esses. Ou alguns negavam a divindade de Cristo, outros negavam a humanidade de Cristo. Por exemplo, os gnósticos, para quem João escreve 1 João, negavam a humanidade de Cristo. Eles diziam que Cristo era uma alma ambulante, não tinha corpo físico, não era homem como eu e você. Tudo isso está errado e é contra o ensino bíblico. O fato de Jesus ser Deus conosco significa que Deus assumiu a natureza humana igual a minha e a sua, com exceção quanto à tendência ao pecado. Embora Jesus estivesse conosco, Emanuel, Deus conosco, embora ele estivesse conosco em carne e sangue humanos, ao mesmo tempo, ele nunca deixou de ser verdadeiro Deus. Então, nós sabemos que existe na palavra do Senhor revelada essas duas naturezas de Cristo. Eu acho que você já deve ter escutado uma expressão que é muito comum: Jesus é 100% Deus e 100% homem, ou o inverso, é a mesma coisa. 100% homem, 100% Deus. Como homem, nós vemos isso na Escritura quando os evangelhos revelam que o Senhor Jesus ficava cansado, tinha fome, tinha sede, que chorava, gemia, sentia dor, como qualquer um de nós sente.
Em tudo isso, podemos ver que o homem Jesus tinha a natureza divina, humana, que ele tomou para si, como lemos em Filipenses 2:8. E também a mesma palavra do Senhor revela que Jesus era Deus. Nós sabemos disso porque quando lemos as letras dos evangelhos, vemos que Jesus conhecia o coração e o pensamento dos homens. Lembra de Natã? Quando Natã vem ao encontro de Jesus, olha, aí está um verdadeiro israelita, no qual não há dolo. E aí Natã fica assustado e diz, olha, você estava debaixo na árvore, não sei aonde. Então Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele exercia autoridade sobre demônios, podia fazer os mais espantosos milagres. Ele falava para o vento parar, ele falava para o mar se acalmar. Ele foi servido pelos anjos. Mais do que isso, Jesus perdoava pecados. Lembra aquele episódio em que desceram o doente por cima do teto e aí colocaram o doente diante de Jesus? Aí Jesus diz para ele, seus pecados estão perdoados. Aí os fariseus ficaram loucos. Por que os fariseus ficaram loucos naquele momento? Porque perdoar pecado, o judeu sabia muito bem disso, é uma condição inerente apenas a Deus. Aí Jesus, vindo, sabendo de todas as coisas, ele diz assim, mas por que vocês se incomodam? Eu estou parafraseando, meus irmãos, eu não tenho tudo de cabeça. Eu estou parafraseando. Por que vocês se incomodam? O que vocês acham que é mais difícil? Eu dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? E aí Jesus diz, levanta e anda. E o homem levanta e sai andando. Com os pecados perdoados, o que é melhor? E além disso, o Senhor Jesus permitiu que os discípulos dele o chamassem de Deus meu, como nós sabemos que Tomé faz, como está escrito lá em João, capítulo 20, verso 28. E o próprio Senhor Jesus disse, abre aspas, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. E disse também, eu e o Pai somos um. João 10,30. Um parênteses aqui muito importante, meus irmãos, é que é muito importante para mim e para você ter esta verdade muito bem fixada em nossas mentes. Jesus é Deus. Se Jesus não é Deus, ele não presta para nada. Por quê? Porque nós acabamos de ler alguns exemplos. Ele aceitou a adoração como se Deus fosse. Ele disse que ele era o eu sou. Ele disse que ele e o Pai eram um. E Paulo diz lá em Colossenses 2,9 que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou Jesus fala a verdade, é o nosso Deus Salvador, ou ele é um mentiroso. Essa ideia, não, Jesus era só um homem muito sábio, iluminado, um grande nada. Se Jesus não é Deus, ele era mentiroso, porque ele afirmou em vários momentos a sua divindade. Eu e você temos que ter essa certeza firme em nossas mentes e coração. Meus irmãos, e saber disso nos leva a concluir que ninguém jamais será capaz de sondar as riquezas da graça pela qual significa Deus vindo habitar com os pecadores. Aqui é uma grande maravilha do ministério terreno de Cristo. No Éden, nós sabemos que Deus habitou com Adão e Eva. A palavra do Senhor nos diz que no novo céu e nova terra, Deus habitará novamente com os salvos. Porém, note como o caso de Jesus é diferente. Jesus foi Deus habitando conosco em meio à sujeira do pecado, aos sofrimentos e à idolatria dos homens. Mas não sem razão Cristo veio. Por que Cristo veio? É a única condição em que o próprio Deus desce para habitar neste mundo caído e pervertido. Ele veio para salvar, mas ele veio porque Cristo veio habitar com os doentes para curar os doentes.
Mateus 4, 23. Ele veio habitar com aqueles que estavam endemoniados para libertá-los. Mateus 4, 24. Jesus veio habitar com os pobres de espírito para os abençoar, com os preocupados para livrar das preocupações. Mateus 6, 25 a 34. Com os censuradores para corrigi-los. Mateus 7, 1 a 5. Com os leprosos para purificá-los. Mateus 8, 1 a 4. Com os famintos para alimentá-los. Mateus 14, 13 a 21. Com os inválidos para restaurá-los. Mateus 12, 13. E acima de tudo, e mais importante do que tudo isso, com os perdidos para salvá-los. Mateus 12, 11. Meu irmão, minha irmã, eu estou abrindo todos os parênteses do mundo. Deixa eu tentar tirar uma aplicação dessa relação aqui. Vocês lembram daquele episódio que eu acho que está em Lucas 17, em que o Senhor Jesus Cristo está andando ali pelo limiar da fronteira de Samaria e de longe aparece 10 leprosos. E a lei de Israel dizia que o leproso não poderia chegar perto de ninguém. Na verdade, quando ele tivesse alguém que não estivesse doente, estivesse se aproximando dele, ele deveria gritar para anunciar que ele era leproso, para que o outro não chegasse perto. Era assim que funcionava. E aí, por isso que aqueles homens não chegam perto de Jesus, mas clamam para o Senhor curar eles. Aí Jesus, cumprindo a lei, ele não vai para perto deles. Ele diz assim, olha, vai para o sacerdote, vão para o sacerdote e se apresentem a ele. E quando eles estão indo, o que o texto narra? Que os 10 foram curados. Mas depois o texto narra que apenas um voltou para o Senhor Jesus para agradecer, antes de chegar no sacerdote. E aí Jesus diz uma coisa interessante para ele, para esse único que voltou. Ele diz, mais ou menos assim, a sua fé lhe salvou, ou os seus pecados foram perdoados. Um dos dois. O que isso nos ensina? Sabe o que isso ensina para mim e para você, meu irmão e minha irmã? É que as mazelas do mundo, os outros 9 foram curados, mas se depois não se arrependeram, não se renderam a Cristo, foram para o inferno. Viveram uma vida de curados, mas foram para o inferno. Esse único está na glória do Senhor, porque foi salvo em Cristo Jesus. Então o que isso ensina para mim e para você? Que o Senhor pode ou não nos livrar dessas mazelas aqui, dos sofrimentos, das dificuldades. Nós sabemos, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem é que tem que ter bom ânimo? Aquele que está em Cristo, como que voltou e agradeceu ao Senhor. Então, Deus pode até nos livrar das dificuldades ou não nos livrar, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que nós sejamos salvos em Cristo Jesus. E aqui há algumas lições para mim e para você. Se você deseja dispor, possuir um seguro fundamento para a sua fé e esperança, então não perca de vista que o seu Senhor, a quem você adora, a quem nós estamos aqui adorando, é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Por isso, só Jesus salva, pois só Deus é capaz de salvar. Maria não salva, a espiritualidade não salva, a meditação não salva, ser moralmente bom, moralidade não salva, frequentar a igreja não salva, pastor não salva, nada disso, dar dízimo não salva ninguém, nada salva. Tem coisas boas e ruins nessa lista que eu falei. O que salva é o Senhor Jesus. Porque foi o Senhor Jesus quem derramou o sangue na cruz do Calvário para salvar o seu povo. E ele era ali, Deus Todo-Poderoso. E tem toda a autoridade no céu e na terra. Então, o crente que deposita a sua fé, a sua confiança em Cristo Jesus, nada poderá arrebatar o crente da mão do Senhor, porque Ele é Deus. Assim, se você é um verdadeiro crente em Jesus, não permita que o seu coração se perturbe ou se atemorize diante das circunstâncias, por mais difíceis que sejam. Por quê, pastor? Porque Deus, Jesus, é contigo. Lembra que ele disse lá em Mateus 28? E eis, ele não diz, eis que estarei com vocês todos os dias, como geralmente a gente lê. Não, ele diz, eis que estou com vocês todos os dias. Agora,
Se você deseja contar com um consolo nas ocasiões de luta contra o pecado que você tem sofrido, dores, lutos, sofrimento, tribulações, etc. Nesse caso, não perca de vista que Jesus, o nosso Salvador, é homem. Ele é o ser humano Jesus Cristo, que conhece os corações humanos, é sensível às nossas fraquezas. Ele experimentou pessoalmente tentações, ele experimentou pessoalmente a fome, as lágrimas, a dor, o luto. Ele conhece o que você passa, porque ele é homem. Por isso, se você está passando por lutas, por dificuldades, por sofrimento, se as coisas não estão saindo do lugar, você tem orado, mas as coisas não têm acontecido como você gostaria que fosse, se derrame diante do Senhor, continue confiando humildemente no Senhor. Tudo que estiver em seu ser, coloque diante do Senhor, nada oculte dele. Ele, Jesus, é capaz de simpatizar comigo e com você nas nossas fraquezas. Eu falei agora há pouco que o crente é aquele que tem que lutar, tem que mudar de vida, tem que melhorar e tal. Muitas das vezes não é fácil. Nós olhamos para dentro de nós mesmos e não encontramos força. É por isso que devemos lembrar, Jesus me compreende, eu posso me colocar diante dele e clamar, Senhor, me ajuda, me dá força. Eu e você podemos vencer o pecado, como eu já disse lá no início, porque Jesus nos salvou do domínio do pecado. Porque o Espírito Santo que ele nos deu nos capacita a vencer o pecado. E por causa disso, quando essa luta estiver difícil, não estou conseguindo, está ruim, pastor. Então se aproxima do Senhor humildemente. Escute o que diz o texto de Hebreus, capítulo 4, verso 15 a 16. Se você não tiver marcado na sua Bíblia, eu aconselho você a marcar. Hebreus, capítulo 4, versos 15 a 16. Olha o que o autor de Hebreus diz, se referindo a Cristo, lá a partir do verso 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, como consequência de nós termos um sacerdote que conhece as nossas fraquezas, assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda no momento da necessidade. Meus irmãos, quando eu sou tentado a pecar, às vezes eu caio, muitas vezes, está aqui minha esposa que comprova isso, mas a minha primeira reação quando eu tomo conta de mim mesmo é: Senhor, me ajuda, me freia, faz com que eu não consigo sozinho, eu preciso de Ti, me ajuda. Se aproxime do Senhor humildemente, Ele conhece as nossas fraquezas. Ele não espera que você seja um super-homem ou uma super-mulher. Nós sabemos disso. Pelo contrário, Ele espera de mim e você a humildade. A palavra do Senhor diz lá em Tiago, capítulo 5, 4, um texto que é repetido em Romanos, se eu não me engano, tem mais um outro livro que agora me escapou a memória, que o Senhor o Senhor resiste ao soberbo, ou seja, aquele que se aproxima do Senhor com orgulho. Senhor, eu sou um varão israelita, me ajuda. A Bíblia diz que o Senhor resiste ao soberbo. É como se Deus colocasse uma mão e que fosse impossível você ultrapassar. Quem vai ultrapassar quando Deus é a barreira? Ninguém. Então, se nós nos aproximarmos de Deus com soberba, Ele resiste. No entanto, o texto prossegue e diz: mas concede graça ao humilde. Concede graça. Dá aquilo que o humilde não merece, quando nós nos aproximamos dele com humildade. Ou seja, eu e você, na nossa luta contra o pecado, diante das tristezas, devemos nos abaixar diante do Senhor, fisicamente talvez, mas especialmente no coração, e clamar: Senhor, eu não consigo sozinho, me ajuda. Por fim, concluindo, minha oração
é que nós diariamente estejamos conscientes da natureza do nosso grande Salvador Jesus Cristo. Que esses encorajadores e reconfortantes pensamentos se aprofundem em nossos corações. Ele é Jesus, ele salva o seu povo dos seus pecados. E o nosso Salvador é Emanuel, que significa Deus conosco. Deus manifesto em carne humana, idêntica a nós. Essas são as verdadeiras boas novas de grande alegria, o Evangelho. Que nós guardemos em nossos corações essas verdades, por meio da fé, e sejamos sempre cheios de gratidão ao nosso Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Baixe a sua cabeça, vamos orar rapidamente. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque a caminhada, a maratona da vida cristã não depende acima de tudo de nós, mas depende do nosso Salvador Jesus Cristo, que nos salvou do pecado e de suas consequências, morreu na cruz para isso. Mas também é Deus que ressuscitou e vivo está, e é capaz, Senhor, de nos livrar de todos os males, Senhor, é capaz de cuidar de todos nós. Muito obrigado, porque o nosso Salvador é inteiramente homem, que se compadece de nós, mas é também inteiramente Deus que pode todas as coisas. Sem Ele, como nós lemos mais cedo aqui, sem Ele, nada podemos fazer. Graças te damos então, Senhor, porque um dia Tu nos salvaste. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Lucas. Passamos uma leitura bíblica em conjunto. Lucas capítulo 12, do verso 22 ao verso 31. Leiamos conjuntamente. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haver de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Irmãos, em pé, entoemos o cântico Lancemos sobre Deus. Irmão Luiz conduzirá o cântico.
e aproveitaremos o ensejo para a dedicação de bens e vidas à casa do Senhor. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus: olhai os passarinhos, não guardam comida para amanhã, mas o vosso Pai Celestial lhes dá. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus: olhai no campo os lírios, não fazem roupa para vestir, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Sim, de nós Deus tem cuidado. Jesus assim falou, que o Pai do céu, em seu grande amor, tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós, pois Ele tem cuidado de nós. Quarta-feira, nossa reunião de oração, 19h15. Convido o pastor André para que nos conduza na oração final. Meus irmãos, eu creio que o Senhor colocou esta palavra no meu coração para que eu compartilhasse com os irmãos, para que vocês sejam encorajados, para que esta igreja seja encorajada. Eu não estou dizendo que vocês não sabiam nada do que eu falei, é claro que eu sei, mas toda vez que você está na pregação é Deus falando com a igreja. Se o pastor é fiel, eu busquei ser fiel às Escrituras, quem quer que seja, seja eu, seja outro, é Deus falando com a congregação. Então saia daqui encorajado, saiam juntos como igreja encorajado. O meu Senhor, Ele é Deus. O cabeça da igreja é Cristo. Ele é Deus.
E ele também é um homem que se compadece de mim e de você. Então saia daqui encorajados em nome de Jesus. Baixa a cabeça e vamos orar. Pai, graças te damos, Senhor, porque Tu és bom. Muito obrigado, Senhor. Porque sem Ti nada podemos fazer, mas as Tuas misericórdias se renovam a cada dia. Muito obrigado porque Tu é gracioso e misericordioso conosco, apesar de nós. Nos purifica do pecado, perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos dá força para avançar, Senhor. E abençoa essa igreja, Senhor, que ela possa crescer acima de tudo, na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, Senhor. Ser bondoso como tem sido, Tu és bom, Pai. Continua sendo bondoso e sustenta, Pai, esse trabalho para a honra, glória e louvor de Cristo Jesus. Abençoa o pastor Mário, Senhor, que ele seja usado poderosamente, Senhor, por Ti. Apesar dele, Pai, em nome de Jesus. E agora, que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus, a bênção da Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre a Igreja de Cristo aqui presente, quando todos a uma só voz dizem amém. Com oração silenciosa, estamos encerrando o culto desta noite. Deus abençoe.